Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, né? E hoje, gente, até que enfim, vim aqui gravar o vídeo sobre a adaptação dos guris na creche, né? Contar pra vocês aí como que foi essa adaptação. Mais em detalhes, eu já tinha falado. Um dia eu desabafei lá no Instagram, né? Que estava sendo muito difícil. E aí eu prometi pra vocês que eu ia vir contar com mais detalhes em vídeo, né, sobre a adaptação e também sobre outras coisas que acabaram acontecendo que tem a ver com eles. Só que eu acho que eu vou dividir em dois vídeos, gente, porque senão vai ficar muito longo, porque é bastante coisa assim pra conversar. E é isso, gente, tá? Não esquece de curtir o vídeo aí pra mim, tá bom? Se inscrever aqui embaixo, a gente já tá com 4.000 inscritos aí. Bora lá pros 5.000, então me ajudem, se inscrevam, tá? E me acompanha lá no Instagram também. E tô aqui, gente, bem vida real, porque eu cheguei do trabalho, nem tomei banho ainda, e tô com o resto da maquiagem do dia. E aí eu pensei que hoje eu tinha que gravar esse vídeo, gente, porque eu já prometi pra vocês há um tempinho, gente. Os guris já vão fazer acho que 2 meses na creche. Então eu já tinha que gravar esse vídeo há um tempo pra vocês e eu não conseguia, assim, tirar um tempo pra fazer isso. Aí hoje de noite eu pensei, não, é agora, eu vou sentar e vou gravar do jeito que eu tô mesmo. Mas é isso, gente, então bora lá pro vídeo. Então, gente, eu vou deixar os outros vídeos aqui pra vocês. Eu gravei o vídeo explicando por que eu resolvi botar eles na creche, né? Eles estão com 1 ano e 3 meses agora, então a partir de 1 ano eu já inscrevi eles na creche, mas aí tem um vídeo com mais detalhes, gente. Então eu tenho esse vídeo, tem o vídeo do primeiro dia da adaptação deles também, contando ali pra vocês como que foi o primeiro dia. E aí, vamos lá, gente. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Como que foi essa adaptação pra eles? Na primeira semana, eles estavam indo durante 3 dias, né? Começou bem na segunda, terça e quarta, eles estavam indo 1 hora de manhã e 1 hora à tarde para adaptação. E, gente, o Bruno se adaptou super de boa desde o primeiro dia. Ele foi muito tranquilo, assim, ele já ia, assim, não estranhou. Ele já, tipo, via os brinquedos, as coisas que tinha na sala, então ele foi muito tranquilo, assim, ó. Com o Bruno, tava show de bola, gente. Tipo assim, ele já poderia ir até o dia inteiro, porque, tipo, ele se adaptou super bem, super rápido, assim, então tava tudo tranquilo. Mas, né, o Bernardo já foi muito mais difícil. O que o Bruno se adaptou super bem, o Bernardo já foi bem mais complicado, gente. O Bernardo foi um processo bem difícil, assim, né? E eu até comentei isso com vocês lá no Instagram, que tava sendo uma das piores fases da minha vida, assim, como mãe deles. Porque até então, tipo, o que tava acontecendo, ele tava mexendo muito comigo, assim, sabe? E a gente parava a pensar o que a gente tá fazendo de errado, né? O que a gente errou com eles, toda aquela coisa, né? Aquele sentimento de mãe. E aí, gente, o que aconteceu? O Bernardo, então, daí eles estavam indo, né? Foram 3 dias, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, a gente ia buscar. E aí, quinta e sexta, né? Que daí pra fechar a semana, foram 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Mas aí, o que acontecia? O Bernardo chorava demais, demais, demais. Então, só aquela 1 hora ou aquelas 2 horas que ele ficava, ele chorava muito. E aí elas conversaram comigo, né? Elas falaram que ele tava sofrendo bastante, que às vezes é normal isso, né, pra criança se adaptar, é totalmente muito diferente pra eles, né? Que nem eu disse, cada criança também tinha um jeito, né? O Bruno já foi super de boa, mas o Bernardo ele era até mais em casa, gente. Ele era mais do colo, tipo, ele sempre tinha tudo que ele queria, a gente meio que fazia, assim, sabe? Então, e é totalmente diferente o ambiente de casa do ambiente da escolinha, gente, é muito diferente. Então, pra ele foi meio que um baque, assim, né? Essa questão de, tipo assim, ser totalmente diferente, uma rotina totalmente diferente. Eu acho que ele sentiu muito também, assim, a rotina, porque em casa eles tinham uma rotina, ele sempre foi de dormir bastante. Na creche ele não tava conseguindo dormir, então ele ficava muito irritado. E aí foi um monte de junção de coisas, né? Então, gente, foi assim. Daí a primeira semana foi ele chorando muito, né? Mas daí elas sempre diziam pra mim, não, vamos, continua trazendo, vamos insistindo, talvez ele vai demorar um pouco mais, talvez ele não vai conseguir ficar um dia inteiro ainda, gente. Aí foi pra próxima semana, eu fui levar ele já de manhã cedo, né? O Bruno já podia o dia inteiro já, porque tava super de boa. E aí a gente foi pra levar como se fosse o dia inteiro. Só que aí, gente, o que acontecia? Todo dia me ligavam pra buscar ele, porque tava muito difícil. Muito difícil, ele chorava demais. Então, assim, dava 2 horas, 3 horas no máximo. Elas já me ligavam pra mim buscar ele, porque ele tava chorando muito. Então, tipo, não tinha como elas ficarem com ele, né? Porque ele tava sofrendo muito.
E aí eu chegava lá e era engraçado que eu chegava lá, nós vinha pra casa e aí eu deixei, até o primeiro dia que eu deixei o Bruno, tipo assim, que eu fui lá buscar ele, eu busquei só o Bernardo, e o Bruno ficou, foi muito difícil assim pra mim, porque eu vi o Bruno lá e eu disse, ai, mas o Bruno vai ficar, porque parece que eu tinha que levar os dois, né, porque são gêmeos, mas... Mas aí depois passou também aquela coisa assim de, ai, porque eu peguei um, eu tenho que levar o outro, né, mas... Aí eu trazia o Bernardo pra casa, a primeira coisa que eu fazia era botar ele dormir, e ele dormia, gente. Então daí eu até comentei com elas que talvez ele não tava conseguindo dormir lá, por ser uma rotina diferente, e aí ele não tava conseguindo dormir, talvez isso que ele tava ficando muito irritado também. Mas aí foi, gente, que foi cada dia ficando mais difícil, porque ele chorava muito, 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 muito. Aí ela sempre me ligando, sempre me ligando. Aí a professora, né, ela perguntou como que ele era em casa, e aí o que que aconteceu? Ele começou a fazer muita birra, gente, sim, e coisas que ele não, assim, não é que ele não fazia, é que é diferente a percepção de que a gente em casa do que alguém de fora falar pra gente, né? Eu lembro que quando eu cheguei lá um dia pra buscar ele, a professora dele me disse, ela disse assim, ai, o Bernardo, né, ele tá chorando muito e não sei o quê. E aí ela disse, ai, ele tá começando a fazer birra quando a gente não faz o que ele quer, porque ele só quer ficar no colo. E aí aquilo foi muito difícil, assim, pra mim, porque ela falou que ele era teimoso, gente. Ela falou assim pra mim, que ele era teimoso. E aí eu lembro que eu falei, não, ele não é teimoso. Tipo, eu falei assim, dela começou a me falar as coisas, ai, porque ele fica se jogando pra trás, porque ele briga quando não faz o que ele quer, e realmente são coisas que ele fazia em casa. Só que o que acontece? Quando a gente tá em casa, normalmente, ele tava mesmo numa fase de se jogar pra trás, tipo assim, se a gente não dava o colo na hora que ele queria, ele se jogava pra trás. Só que aí o que a gente fazia em casa? Ai, ou dava aquilo que ele queria, ou a gente, eu vou botar um desenho que ele gosta. E aí ele parava. E aí, então, tipo, a gente, né? Daí eu comecei a perceber realmente que aquilo tava afetando. Ela conversou comigo, ela falou, disse assim, que a gente teria que trabalhar junto isso, porque como teria que ser igual, né, nos dois lugares, porque ele tinha que aprender que as coisas não eram tudo no jeito que ele queria, ou que toda, né, tipo assim, que ia ser daquela forma. E aí foi muito difícil pra mim, muito difícil pra ele também, gente, assim, olha. Eu nunca vi ele assim, daquele jeito, quando a gente começou a, tipo, dizer o não pra ele, assim, sabe? Ou não fazer as coisas que ele queria. Por exemplo, em casa eles olhavam muita TV. Eles sempre foram de olhar muito desenho. E o Bernardo, principalmente, gostava muito de olhar desenho. Ele ficava assim, ó, sentado e ficava olhando a TV direto. O Bruno já não, o Bruno já brincava. E aí ele olhava um pouquinho de TV, já brincava com outras coisas. E o Bernardo sempre foi muito da TV. Então, tipo assim, aqui em casa, querendo ou não, a TV era ligada direto, gente. E eu sei que isso é errado, que isso atrapalha muito o desenvolvimento deles. Mas também era a forma com que eu tinha pra fazer minhas coisas em casa, pra poder trabalhar como eu trabalhava em casa. Então era a forma com que eu tinha pra me ajudar, era a TV pra deixar eles tranquilos, quietinhos ali, pra mim poder fazer minhas coisas também, né? E aí, quando eu comecei a não mais botar tanto desenho, ele começou a ficar muito revoltado, muito revoltado. Ele chorava, 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 chorava. Chorava assim de uma forma que, tipo assim, eu nunca tinha visto ele assim, sabe, gente? Então, no primeiro dia eu chorei com ele. Eu chorei com ele quando ele queria vir pegar no meu colo de qualquer jeito. Eu dizia, não, filho, agora tu não vai ganhar colo, agora não vai, não, e não. Quando eu quis dizer o não pra ele, assim, nossa, e assim, gente, não era aquele choro sentido, era aquele choro que não sai uma lágrima. É aquele choro, tipo assim, que tu vê que ele mais gritava do que chorava. Tipo, eu via que ele tava brabo com aquilo, porque eu não tava fazendo o que ele queria. E aí ele ficava olhando pra TV porque ele queria olhar desenho e eu não botava desenho. E assim, foi muito difícil. Só que eu sabia que eu precisava fazer aquilo porque ele ia ter que aprender, porque na creche ia ser daquele jeito, né? Eu não poderia sempre fazer as vontades dele, sempre como era antes. Só que eu também não tava sabendo como lidar com aquilo, né? Saber qual é a forma certa de a gente fazer. Porque a gente tenta o que alguém fala pra gente, tenta desse jeito, faz desse jeito. Então, eu como mãe de primeira viagem, eu não tinha assim, será que se eu fizer dessa forma, vou deixar chorar, vai adiantar? Será que...
Ou como que eu faço, sabe? A gente fica meio assim, sem saber como lidar com aquela situação. E aí até vocês mandaram muitas mensagens, falando muitas coisas, né? E aí eu comecei aí nos primeiros dias, assim, foi muito difícil, assim. Ele chorava, chorava. Mas como eu disse pra vocês, não era aquele choro que saía lágrima, era, tipo, mais grito. Ele gritava, assim, de brabo, e ele começava a se jogar pra trás. E eu já desesperada, eu achei que, tipo, não ia ter o que fazer. E daí eu continuava levando ele pra creche, mas dava 2, 3 horas, elas me ligavam pra buscar, porque não dava, porque ele chorava demais. E aí eu tava já, assim, no meu limite, que daí foi o dia que eu desabafei com vocês, que foi numa sexta-feira. Isso ele já tava umas 3 semanas na creche, gente, umas 3 semanas. E aí tava ainda nessa situação. E aí a professora sempre dizia pra mim, ai, que ele ia ser um pouquinho mais difícil, mas que ia chegar uma hora que ele ia se adaptar, mas era aquilo, a gente tinha que continuar em casa também, né, tentando não fazer sempre o que ele queria, porque senão ia chegar na creche, ele não ia ter aquilo, e aí ele ia sofrer muito. E aí a gente foi, eu lembro que na sexta-feira, a gente levou eles pra creche cedo, daí me ligaram pra buscar ele, era 10 e pouco, acho que me ligaram, ou 10 horas, não, era mais cedo aquele dia. Me ligaram, assim, eu voltei pra casa, tipo, meio arrasada, assim, sabe? E aí eu desabafei com vocês no Instagram, porque realmente eu tava, assim, pensando que não ia ter mais jeito, assim, gente, sabe? Eu pensei assim, não vai dar certo, ele não vai conseguir se adaptar, o que que eu fiz de errado, talvez, sabe? Daí tu fica pensando de coisa, eu sempre fiz talvez o que ele queria, talvez não era o certo. E aí, aquele final de semana, gente, eu não sei o que que aconteceu com ele, eu realmente não sei. A gente persistiu ainda, né, tentando em casa, assim, não dando tanto colo quando ele queria, porque ele queria toda hora ficar no colo, toda hora, sabe, gente? Eles nunca foram acostumados a ficar no colo, porque como eu ficava um tempo sozinha com eles, né, o Rafinha ficou comigo até os 3 meses em casa, me ajudando por causa da pandemia e tal, mas eu ia, né, a princípio cuidar deles sempre sozinha, né, durante o dia, e aí, tipo, eu pensava, eu não podia acostumar eles com o colo, porque eu não ia conseguir aí conciliar com os dois, né? Então eu sempre tentei acostumar eles mais assim no bebê conforto, dormirem sozinho, todas essas coisas que quem me acompanha já sabe. Aí naquele final de semana ele mudou completamente, gente, completamente. Eu não sei o que que aconteceu. Não me pergunte qual que foi a fórmula mágica, porque eu não sei. Eu sei que ele assim, ó, tava outra criança. Ele já não tava mais pedindo tanto colo. Tipo assim, antes, se a gente largava ele no chão, ele já chorava. Ele já chorava e não tinha Cristo. Aí o que a gente fazia? Pegava no colo de novo. Ou botava o desenho que sabia que ele gostava dele, se intertia com aquilo e se distraía. E aí, gente, aquele final de semana, assim, ele mudou. Eu largava no chão, ele já não chorava todas as vezes que eu largava, né? Então, tipo, caminhar na rua, gente, uma coisa que ele nunca gostava. Ele não ia caminhar na rua de jeito nenhum. Ele caminhava dentro de casa, super tranquilo, super de boa. Mas na rua, ele não caminhava. Ele parece que tinha medo, assim, de caminhar, né? Agora não tem mais, agora ele caminha. Mas ele não queria de jeito nenhum. Ele se sentava e chorava até a gente pegar ele. E aí ele tava fazendo isso na creche também. Ele não tava querendo caminhar na creche. Ele só queria ficar no colo de alguém. Então, daí aquele final de semana, assim, ele mudou. Aí eu botei ele pra caminhar um pouquinho ali, aqui no pátio, né? Nosso pátio aqui. E o Bruno adora tá na rua. E aí eu botei ele, tipo, ele parou, chorou um pouquinho, daí ele começou a olhar pros lados, assim. Só que ele empacou, ele ficou parado no lugar que ele tava de em pé. E assim, já foi um progresso pra mim, porque antes ele já se sentava no chão e eu chorava. E aí eu fiquei esperando, fiquei chamando ele, e o Bruno já querendo correr pra fora. E aí eu chamando ele, vem filho, vem, né, pra tentar incentivar ele a caminhar. E ele ficou um tempão parado no mesmo lugar, gente. Até que eu fui até ele, daí eu peguei na mão dele e disse, vamos filho, vamos lá com o mano e tal. E aí ele caminhou, dele não quis nem pegou na minha mão e já saiu caminhando. Ele caminhou até a frente de casa, daí até que ele sentou no chão, começou a chorar e queria colo. Mas já foi um progresso pra mim ali, gente. Eu pensei, já mudou, tem alguma coisa diferente aí. E aí foi que daquele final de semana ele já tinha melhorado bastante essas questões assim. E eu pensei, ai, será que agora vai dar certo, né? Aí, tipo, já deu a esperança de, tipo, agora acho que vai. Aí eu disse, vamos ver como vai ser na segunda-feira na creche, né? E aí chegou na segunda-feira, eu levei eles pra creche. Aí já falei pra professora, eu disse, eu não sei o que aconteceu, mas ele tá diferente.
ele já tá, algumas atitudes que ele tinha, ele já não tá tendo mais. Eu disse, eu acho que hoje vai dar certo. E ela, então tá bom. E aí, gente, eu fiquei muito, muito feliz porque aquele dia não me ligaram pra buscar ele. Vocês não têm noção da minha felicidade. Quando, tipo assim, eu já contava no relógio, já tipo assim, ó, tal hora eu sei que mais ou menos nesse horário é o horário que me ligava pra buscar ele. E tipo, eu olhava assim, já passava meia hora, passava uma hora a mais, eu falei assim, não me ligaram ainda. Gente, e aí ele ficou o dia inteiro na creche. E antes disso, gente, porque agora eu tô lembrando como faz mais um tempinho, às vezes a gente vai esquecendo um pouco. Mas também teve nessa época de adaptação ali deles que tava bem difícil, eles ficaram gripados. Logo que eles entraram na creche, acho que no segundo dia que eles foram, eles já ficaram gripados. Então isso é comum, né, gente? Porque aqui tá fazendo muito frio também. E aí, claro, né, gente, antes eles só estavam em casa, e até por causa da pandemia a gente não saía pra lugar nenhum, sabe? Era só em casa. E agora eles foram pra creche e claro que eles iam estar expostos a mais vírus, né? Como eles iam ter contato com outras crianças, isso é super normal, assim, acontecer. Então eles ficaram gripados, então também teve essa parte meio que eu acho que atrapalhou um pouco isso do Bernardo, porque ele sempre, quando ele ficava mais ruinzinho, ele era de ficar mais no colo, mais enjoadinho. Então isso também eu acho que foi um ponto que ali na adaptação foi difícil pra ele. Mas voltando daí, né, gente? Aí ele ficou. Gente, passamos a primeira semana que ele foi o dia todo na creche. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz. E aí a professora, no primeiro dia, né, que ele ficou o dia inteiro, ela já me disse, ela disse assim, o que que aconteceu? Que ele tá, realmente, ele tá mudado, ele tá outra criança. E aí eu falei, não sei também, né? Mas claro, a gente tentava em casa mudar as atitudes com ele. E às vezes, claro, quando ele tava chorando muito, ou ele ficava muito nervoso, tentava acalmar ele, eu tentava não pegar no colo, eu tentava dizer, ai filho, então vem aqui abraçar a mãe, abraçar o pai. Apesar que ele não gostava muito, porque ele chorava, ele queria o colo, mas aí a gente tentava deixar ele junto da gente, assim, né? Pra não dar o colo em si, que era o que ele queria, mas também ali consolar ele, né? Pra não deixar ele muito nervoso, muito agitado. E aí, gente, então, graças a Deus, deu tudo certo. Ele se adaptou na creche, agora ele vai, ele gosta, gente. E daí no início, claro, tudo é um processo, né, gente, assim. E aí, então, na quarta semana, gente, então, ele começou a ir o dia inteiro na creche. Então, aí pra nós demorou bastantinho, assim, pra ele conseguir se adaptar. E foi indo aos poucos, né, gente? Porque ele chegava lá na creche, ele já tinha que ir pro colo de alguém. O Bruno a gente já largava no chão, ele já pegava, já ia lá brincar com os brinquedos, ele já, tipo assim, já ia, né? Ele é super independente. Agora o Bernardo já tinha que ir pro colo de alguém, porque se tu botasse no chão, ele já chorava. Então, tipo assim, foi um processo ainda, sabe? Ainda assim, na creche com as prof e tal. Foi um processo que às vezes ele precisava mais de colo que os outros. Mas, assim, aos pouquinhos foi melhorando, né? Foi melhorando bastante, assim, essa questão dele. E agora ele é super de boa, gente. Agora a gente tem vezes que chega lá e já larga ele no chão, ele já vai lá caminhando lá com os brinquedos, vai junto lá com as prof. Elas disseram pra gente também que ele já vai pro refeitório caminhando, coisa que, tipo, antes também era difícil. E aí outras coisas também que mudaram, tipo, em casa. Se a gente larga ele no chão, gente, ele não chora mais. O máximo que ele faz é dar um resmunguinho de nada e ele já vai achar uma coisa se interter, já vai brincar com os brinquedos. Tipo assim, isso era uma coisa que era muito difícil acontecer, que era sempre um choro assim, né? E daí nós pegava ele de novo. Então agora tá super de boa, ele tá caminhando na rua também, assim. Ele vai agora, parece que ele não tem tanto medo de caminhar na rua. Então, graças a Deus, deu tudo certo, né, gente? E aí eu já falo para as mamães aí que vão passar por adaptação também, né? Que, claro, essa é a minha experiência. Como eu disse pra vocês, o Bruno foi super tranquilo, gente. Foi, olha, nossa, não tem nem o que falar, porque foi super de boa. Agora o Bernardo, assim, foi bem mais complicado. Isso vai depender muito de cada criança, né? Isso vai variar muito, assim, de cada criança. Então, essa é só a minha experiência que eu vim aqui compartilhar com vocês. Não quer dizer que o filho de vocês vai ser assim, vai ser igual, né? Mas, gente, vai dar tudo certo. Mesmo que a gente ache que não vai dar tudo certo. A gente tem que persistir, né? E não desistir de levar eles pra creche, se é isso mesmo que tu quer, né? Tipo, pra gente era uma prioridade eles irem pra creche pra mim poder trabalhar. Então, a gente tem que lutar por aquilo, né? E deu certo, gente. Demorou um pouco mais, assim, eu sofri um pouco mais. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e agora eles estão bem.
E assim, eu vejo muita diferença também, assim, do desenvolvimento deles, principalmente do Bernardo. Eu vejo já muita diferença desde que eles entraram na creche. Vai fazer acho que já faz 2 meses que eles estão. Então, muita coisa assim mudou, sabe, pra eles. Eu vi que eles melhoraram. Então, eu acho isso muito importante, gente. Assim, pra mim, às vezes eu penso por que eu não coloquei antes, sabe? Porque eu sei que em casa eles não tinham todo. Às vezes a gente não tem aquele tempo pra fazer uma atividade com eles, alguma coisa assim, pra ajudar no desenvolvimento deles. E na creche, não, na creche eles não têm TV lá na creche, por exemplo. Então eu sei que isso tudo ajuda, né, gente? Ajuda pro desenvolvimento deles. E aí, gente, outra coisa que eu não falei, que agora que eu me lembrei, né? Como eu disse pra vocês, tô lembrando ainda. Mas, quando a gente tava na fase ali que o Bernardo não tava ficando de jeito nenhum, que foi a semana mais difícil, assim, de todas, né? A professora me chamou e pediu pra gente fazer uma reunião com a diretora e com a coordenadora, eu e meu marido, né? Pra gente tentar ver o porquê que ele não tava se adaptando na creche, o que que tava acontecendo, será com ele, pra poder tentar entender, né, gente? Pra elas entender como que era o dia a dia dele em casa, ou pra ver o que a professora mesmo falou pra mim, pra de repente ver se ela tava deixando de fazer alguma coisa, talvez tava fazendo alguma coisa errada, pra aprender a lidar com ele, pra ele não sofrer tanto, né, nessa fase aí. E aí, gente, daí acabou que acontecendo que ele mudou completamente, né? No final de semana mudou, assim, totalmente de atitude, ele melhorou. Mas igual a gente teve a reunião, né? A gente teve a reunião com elas. Daí foi com a coordenadora e com a diretora, eu e meu marido, a gente foi, a gente teve uma reunião bem longa, assim, deu mais de 1 hora, que a gente ficou conversando, assim. Só que aí a reunião, na verdade, não foi só pela questão do Bernardo, né? Que a princípio eu acreditei que seria isso, porque a princípio foi isso que a gente decidiu fazer a reunião pra ver a questão dele. Mas elas me trouxeram outras questões, né? Tanto do Bruno quanto do Bernardo. E aí isso eu vou gravar agora no outro vídeo, que eu vou dividir em 2, senão vai ficar muito, muito longo, tá? E aí eu vou falar pra vocês o que que a gente falou na reunião e o que que a gente está, assim, investigando, né? De algumas coisas deles. Mas agora eu vou gravar outro vídeo, tá bom, gente? Então, fiquem ligadinhos aqui no canal, que aí depois que eu postar esse vídeo aqui, que vai ser o primeiro, eu posto o outro. E aí vocês acompanham os dois, tá bom, gente? Acompanham os 2 vídeos aí pra não perder nada e pra saber bem certinho o que que tá acontecendo. Sei que eu falo demais, que esse vídeo já vai ficar longo, gente. Então é isso, tá? Não esquece de curtir o vídeo aí, se inscrever no canal e me acompanhar lá no Instagram. Um beijo e até a próxima. Tchau!